Eu oro. E o Espírito Santo vai abrir sua mente, libertando seus pensamentos, libertando, em nome de Jesus, para que você compreenda a palavra, que Ele revele a verdade do Deus Altíssimo. E essa unção que está aqui nesse lugar, ela vem curar a alma, vem curar as feridas, vem curar o corpo, vem trazer sinais, prodígio e maravilha, vem esmagar as forças de demônios, Satanás, em nome de Jesus. Vem quebrar todas as cadeias, em nome de Jesus. Aleluias. Pode sentar, amados. A palavra de Deus diz em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Capítulo 2. 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Isso aconteceu após Jesus subir ao céu. Quando Jesus foi aos céus, e os discípulos se reuniram e ficaram reunidos num só lugar, num só tempo, num só local. E veio sobre eles, depois de 40 dias, um poder manifestado com fogo. Todas as vezes que você lê na Bíblia, fogo, água, vento, é o símbolo do nome do Espírito Santo. É Ele que se move. Mas o Espírito Santo não é uma influência, não é poder, não é fogo. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa com sentimento, com emoção. Ele tem intelecto. Ele tem toda a característica de uma pessoa. Jesus é uma pessoa e é fácil os homens compreenderem. Porque Jesus se encarnou e recebeu um corpo glorioso. E Ele é Deus e está no céu com um corpo. Jesus tem um corpo. Mas Deus e o Espírito Santo, Deus Pai e o Espírito Santo, não tiveram corpo. O Espírito Santo veio e o corpo do Espírito Santo somos nós. Ele habita em nós, ele entra em nós para agir. Deus enviou Jesus, Jesus recebeu um corpo. E quando ele morreu e ressurgiu, ele subiu aos céus num corpo glorioso, vivificante. Mas um corpo. E hoje ele entrou nas mansões celestiais, está no céu em um corpo, assim como eu e você teremos quando nós ressurgirmos dos mortos. Quando nós ressurgimos na ocasião da vinda do Senhor. Mas o Espírito Santo, ele precisa de nós, de um corpo como nós. Jesus veio,
E disse: eu não vos deixarei órfão, mas eu enviarei a vós o Paráclito. Quando você lê Paráclito, é o nome do Espírito Santo. O Espírito da verdade, que o homem não pode receber se não for pela graça. E ele estará convosco, e ele habitará em vós, e ele vos ensinará. O Espírito Santo é a pessoa de Deus. Deus é trino. Nós temos um corpo, temos uma alma, mas somos um espírito. Nós somos espírito. Quando Lázaro morreu, de 4 dias, Jesus diz: Lázaro, vem. O espírito de Lázaro não estava mais ali, mas estava nas mansões celestiais, já estava no Hades. E ouviu a voz de Jesus, ele veio, entrou no corpo e saiu. Diga: eu sou um espírito. Quando Deus olha para nós, Ele olha e vê o teu espírito. Ele não olha os defeitos. Ele não olha o corpo. Ele vê o espírito. Nós temos uma alma. Temos uma alma, que é os nossos sentimentos, emoções. O Espírito Santo também tem sentimentos, emoções. E nós habitamos num corpo. Nós habitamos num corpo com um determinado tempo. Mas esse corpo veio do pó e ao pó ele retorna. E Deus então preparou o Espírito Santo. E Jesus disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá a vós. E se o Espírito não estiver no homem, então o homem não compreende a palavra. Ele não entende a revelação. Os demônios sabem, conhecedor da palavra, apenas de conhecimento, mas não tem revelação dessa palavra. Apenas conhece. Deus nos deu o Espírito que revela essa palavra e sela no nosso coração essa palavra. E essa palavra é fiel e verdadeira. E ela vem a nós por um poder de revelação. Mas o Espírito Santo não é influência, não é poder. Ele é pessoa. Ele ouve, ele fala, ele instrui, ele guia. Você já ouviu a voz do Espírito? O propósito de Deus, ao nos conquistar através do Espírito Santo, é Ele que entrega a graça de salvação. É o Espírito Santo que nos faz conhecedor, sábios, entendedor da palavra e de todas as coisas que existem no mundo. Ah, se tu me ouvisses, diz o Senhor. Ah, se desses ouvidos à minha voz. Então você não pereceria nessa terra, mas você seria o homem mais próspero de toda a terra. Você possuiria a terra. E quem é? Deus? Não. Quem fala conosco? Jesus está à direita de Deus Pai, mas Ele enviou e nos deixou o Espírito Santo, que é uma pessoa que Ele ama. Ele nos amou de tal maneira e enviou, e o Espírito Santo nos ama. Vamos abrir aqui a função do Espírito Santo. Vê 1 Coríntios 2:10. Versículo 9. Começamos no 9. 1 Coríntios 2:9. Como está escrito? Acharam? Nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? A mente humana não pode compreender, enxergar, nem pode idealizar. Nós não podemos imaginar, nem os nossos ouvidos ouvir. Paulo, quando foi arrebatado, ele foi até o terceiro céu. E ele diz, vi coisas inefáveis. Ele pôde ver, quando ele foi arrebatado. Mas nossos olhos humanos não podem compreender. Mas Deus nos revelou. Quem nos revela as coisas inefáveis? Quem nos revela a grandeza de Deus? Senão o Espírito que conhece. Vamos ler o versículo 10. Mas Deus nola revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito conhece, prescruta as profundezas de Deus. Ele é uma pessoa. E Ele revela a nós. Ele fala, Ele antecipa todas as coisas a nós. Ele nos ajuda. Quando você começa, então, quando você compreende que o Espírito é uma pessoa, então você começa a o adorar. Até que você compreenda, nós íamos falar muito do amor de Deus. O amor de Deus, não vemos? Muitas vezes. O amor de Deus é muito falado. O amor de Jesus. Mas abre aí, no versículo. Romanos 5, aí onde nós estamos, quase perto. Cinco. Ora, Romanos 5. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O Espírito nos traz o amor de Deus. O homem não é capaz de amar, o homem não tem sensibilidade no coração. E o amor verdadeiro, ele passa a conhecer, então, quando a graça o alcança. Quando o Espírito o alcança e entrega a ele, nos é derramado. O amor de Deus é derramado em nosso coração. Nós só podemos perceber o quanto somos amados por Deus. O quanto Ele nos ama. O quanto Ele que nos ajuda, nos quer próximo dEle. Quando o Espírito Santo traz ao nosso coração. Então, nós o adoramos. Então, nós o glorificamos. De outra forma, as pessoas não passam de um religioso. Não passa de pessoas religiosas. Mas quando você começa a compreender, quando você começa a entender que o próprio Deus fez habitação em nós, Ele buscou o nosso corpo para fazer morada. E Ele nos revela as profundezas de Deus. O Espírito Santo está na terra. E está conosco. Porque nós precisamos dele. Sem o Espírito Santo, nós não somos salvos. A salvação foi ganha por Jesus. Mas a salvação é entregue a nós pelo Espírito Santo. Não é por vir à igreja. Não é por ler a Bíblia. Não é por conhecer, saber o conhecimento da Bíblia. Não. É pela graça
entregue pelo Espírito Santo a nós, pelo arrependimento. É Ele que move o nosso coração ao arrependimento. É Ele que move a nossa vida para receber a graça. Então nós passamos a ser amigos. Jesus disse aos discípulos: eu já não chamo de servos, mas meus amigos. Mas Ele enviou um amigo verdadeiro. Esse amigo, companheiro, constante em nossa vida é o Espírito Santo. Quando nós não percebemos e recebemos o Espírito como nosso amigo, como uma pessoa com quem eu posso falar, eu posso conversar e eu posso ouvi-lo, eu posso seguir as suas instruções. Se o homem passar pela terra e não conhecer o Espírito Santo, é um homem digno de lástima. Porque Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso consolador. Ele é chamado de consolador. A única pessoa que é capaz de consolar, de confortar um coração, é o Espírito Santo. Quando Ele entra no homem, Ele vem mudar a atitude do homem. A graça e a entrada do Espírito Santo é o maior milagre que pode acontecer na face da terra. É o maior milagre. Sabe por quê? Porque qual pessoa pode mudar um coração? Quem pode trocar um coração endurecido e fazer aquele coração amar? Quem pode colocar o amor de Deus em nosso coração? Só o Espírito Santo. Quem pode fazer o homem perdoar? Só o Espírito Santo. É Ele. Quando você começa a descobrir e a compreender, e hoje eu estou apresentando a você, temos um amigo fiel, um amigo ajudador, um amigo que nos auxilia em todos os momentos, um amigo que, quando nós nos aproximamos, nós nos tornamos outra pessoa. Um amigo que nos dá força, que nos dá poder. A palavra de Deus que nós lemos foi essa: recebereis poder. Você não pode buscar o poder do Espírito Santo apartado da pessoa dele. Porque Ele tem o poder. Ele tem a força. E Ele vem morar em nós com força, poder, autoridade para esmagar toda a força de Satanás que vem contra nós. Para aniquilar todas as amarras de vícios, drogas, enfermidades, problemas, dificuldades. Força oculta maligna. Ele é o único capaz de subjugar demônios da profundeza do inferno e submeter e libertar o homem. Ele chama o libertador. É aquele que vive conosco. É aquele que abre o caminho. Muitas pessoas, por não conhecer o Espírito Santo, diz: Jesus me tocou. Não, amado, é o Espírito de Jesus que te tocou. Que é o Espírito de Deus, de Jesus, que está na terra conosco. É Ele que nos toca. É Ele que fala conosco. É Ele que nos leva e conduz. É Ele que nos auxilia e que nos livra da tentação da morte, do engano, do pecado. O Espírito Santo está conosco. E interessante que nós vamos precisar dele também lá no céu. Lá na eternidade. Quando a igreja subir, então sobe junto com a igreja o Espírito Santo. Ele está na terra, ele veio em Pentecostes.
Mas recebereis poder, e pousou línguas de fogo sobre os discípulos. E esse fogo continua agindo e está aqui nessa noite. O fogo de Deus está aqui. O fogo do Espírito, desde o momento, como diz o bispo, diz assim, ao toque do primeiro som da batida do bumbo, o Espírito Santo manifestou. E ele pôde sentir. E eu também senti. Ele está conosco. E nessa noite ele veio para curar os corações. Para libertar os cativos e oprimidos. A tristeza vem do inferno. A angústia vem do inferno. A depressão, a ira, a indignação, a briga vem do inferno. Da profundeza do inferno. Mas Jesus enviou a nós o Espírito. Ele é a nossa vida. Ele põe vida em nós. Ele vivifica o nosso coração. Ele nos faz compreender as profundezas de Deus e revela. E quando um dia daqui nós partirmos e estivermos na eternidade, Ele vai continuar revelando. Porque nós só conheceremos a Jesus lá na eternidade. E a cada dia a eternidade é motivada por uma revelação que o Espírito Santo vai trazendo a nós. Até que nós possamos vê-lo face a face. O nosso Deus. E quem nos leva e quem nos conduz? O Espírito Santo. A pessoa que não for cheia do Espírito. A pessoa o cristão que não tiver o fogo do Espírito. Ele não entra na eternidade. Porque a palavra de Deus diz, ou és frio, ou és quente. Porém, se for morno... O que é morno? Aquele cristão que não tem vida com o Espírito Santo. Que não tem unção do Espírito Santo. Que não tem o poder dele. O cristão que tanto faz descer para cá. Problemas é tudo igual. Não, amado. Deus te buscou. Te salvou para você viver uma vida no alto. Em poder. Em autoridade. Tu és morno, vomitar-te-ei, diz o Senhor. Mas aqui é uma igreja de um povo quente. Porque o Espírito Santo, no sábado, no domingo, no segunda e terça e quarta, cada dia está trazendo uma unção forte, poderosa sobre você. Está trazendo ou não tem? Quem tem provado dessa unção? Em nome de Jesus. Essa unção que está aqui nessa noite, ela vai quebrando todo o jugo do diabo, toda a força de opressão, todo encantamento. O inimigo vem e põe encantamento na visão dos jovens, e o jovem se encanta com aquilo que é maligno. Põe encantamento para te desviar do caminho da vitória. Mas o Espírito Santo de Deus é o nosso companheiro. Por onde tiver, ele agora alcança e quebra o encanto de cada um daqueles que foram desviados. Todos os pensamentos, ele vai destruindo e formando em nós o caráter de Cristo. E trazendo em nós o dom de amar, a capacidade de amar. Amados, não existe nada na face da terra melhor do que amar. Vocês conhecem? Conhecem? Eu não conheço. Nada melhor do que poder amar. E Ele nos capacita com um espírito de amor tão grande que nós somos capazes de amar os inimigos. Aqueles que nos odeiam, nós amamos e oramos por eles. Aqueles que falam mal, mentem a nosso respeito. Nós temos capacidade de amar e de orar e de interceder em favor da vida deles. Jó, quando aqueles amigos de Jó foram machucá-lo mais ainda com palavras, com destruição,
para bater a fé de Jó. Então Deus disse: somente ouvirei a oração de Jó. Jó teve que interceder por aqueles amigos, porque a mão de Deus pesou sobre eles. E Jó intercedeu, orou. Por quê? E com força? Com esforço? Não. O amor de Deus, diga assim, o amor de Deus é derramado em meu coração para que eu possa amar, esquecer o passado e prosseguir avante. Para nós, esse amor nos conduz em triunfo em Jesus Cristo. É uma força, é um poder de triunfo, de vitória, de conquistador. O Espírito Santo está na terra para fazer do povo de Deus guerreiro conquistador. Guerreiro destemido. Aonde não há lutas, não há guerras, não há batalhas, não há situação financeira, não há nada que aconteça no país que possa nos tocar, porque somos guardados pelo Espírito de Deus. Ele habita em nós. Andamos por cabeça e não por cauda. Andamos por cima e nunca por baixo, porque Ele nos coloca lá aonde nós devemos estar. Ele nos dá autoridade. Somos revestidos de autoridade para dizer: sai do meu caminho, em nome de Jesus, porque eu vou passar. E você vai caminhando altaneiramente, com grande poder, com grande autoridade. E a glória de Deus vai caindo sobre ti, e o seu caminho que você vai trilhar, vai se abrindo, porque o Espírito de Deus está em nós. Poder! Quando Ele vem a nós, Ele vem porque Ele é fonte de poder. E Ele põe poder em nós. E Ele põe autoridade. E Ele põe coragem. E não, jamais Ele permite um justo ser destruído. Mas Ele leva o justo a andar altaneiramente, a prosseguir o caminho e a vencer todo o mal. Quando somos provados, nas provas, Ele está conosco. Porque nós sabemos em quem confiamos. Nele, o Espírito de Deus põe força, põe poder, põe autoridade naquele que o adora. E como que é que nós buscamos? Como que nós recebemos unção? Quando andamos junto, lado a lado. Quando você ora. E nós lemos lá, estando todos reunidos, em quê? Em oração. Quando nós nos reunimos em oração, o Espírito de Deus nos reveste e adestra nossas mãos para o combate. Ele muda a circunstância da nossa vida. Ele faz maravilhas.